Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar Histórias que a Vida Conta. Um banqueiro de investimentos americano estava no cais de uma povoação das Caraíbas quando chegou um barco com um único pescador. Dentro do barco havia vários atuns amarelos de bom tamanho. O americano elogiou o pescador pela qualidade do pescado e perguntou-lhe: "Quanto tempo gastou a pescá-los?" O pescador respondeu que pouco tempo. O americano perguntou-lhe logo: "Por que não gasta mais tempo e tira mais pescado?" O pescador disse que tinha o suficiente para satisfazer as necessidades imediatas da sua família. Volveu o americano: "Mas que faz você com o resto do seu tempo?" O pescador disse: "Depois de pescar, descanso um pouco, brinco com os meus filhos, durmo a sesta com a minha mulher, vou ao povoado à noite, onde tomo vinho e toco guitarra com meus amigos. Tenho uma vida prazenteira e ocupada." O americano replicou: "Sou um especialista em gestão e poderia ajudá-lo. Você deveria investir mais o seu tempo na pesca e adquirir um barco maior. Depois, com os ganhos, poderia comprar vários barcos e, eventualmente, até uma frota de barcos pesqueiros. Em vez de vender o pescado a um intermediário, poderia fazê-lo diretamente a um processador e, eventualmente, até abrir a sua própria processadora. Poderia, assim, controlar a produção, o processamento e a distribuição. Deveria sair deste pequeno povoado e ir para a capital, onde geriria sua empresa em expansão." O pescador perguntou: "Mas quanto tempo demoraria isso?" O americano respondeu: "Entre 15 e 20 anos." "E depois?" perguntou o pescador. O americano riu-se e disse que essa era a melhor parte. Quando chegar a hora, deveria anunciar uma oferta pública de aquisição e vender as ações da sua empresa ao público. Ficará rico, terá milhões. "Milhões? E depois?" tornou o pescador. E diz o americano: "Poderá então se retirar. Vai para uma povoação da costa, onde pode dormir até tarde, pescar um pouco, brincar com os seus filhos, dormir a sesta com a sua mulher, ir todas as noites ao povoado tomar um vinho e tocar guitarra com os seus amigos." E responde o pescador: "Por acaso isso não é o que eu já tenho?" Moral da história: quantas vidas se desperdiçam buscando alcançar uma felicidade que já se tem, mas que muitas vezes não vemos. A verdadeira felicidade consiste em apreciar o que temos e não em sentirmos-nos mal por aquilo que não temos. Se choras por ter perdido o sol, as lágrimas não te deixarão ver as estrelas. A felicidade é um trajeto, não um destino. Programa Gotas de Luz, o nosso tema para hoje: valores e felicidade. Quem vai falar sobre o tema é a Cacilda. Cacilda, o que nos falta para superar o egoísmo seria a consciência da vida espiritual ou uma nova escala de valores? Olha, enquanto a ciência materialista estiver analisando o homem como um objeto, nós teremos faculdades, doutores e pessoas materialistas no modo de ser, mesmo que se digam portadores de uma religiosidade. O materialismo é combatido pela doutrina espírita não no sentido de perseguição, uma vez que o materialismo ele oferece oportunidades para que o próprio homem possa viver melhor na Terra. Mas a inteligência se desenvolveu demasiadamente e o sentimento permaneceu na retaguarda, favorecendo o materialismo em detrimento da realidade espiritual. Mas os valores espirituais, eles aparecem na Terra entre os espíritos encarnados, que mesmo com a expectativa materialista, dão exemplo de espiritualidade. Dão e deram, né? Como o caso de Chico Xavier, de uma Teresa de Calcutá, e outros tantos homens e mulheres, né, de bem que ajudam a imprimir os valores espirituais na consciência humana.
Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, diz, em obras póstumas, que temos que avançar para a inteligência moralizada. Mas falando em espiritualidade, sempre achamos obstáculos a nos atrapalhar. Por quê? Olha, vamos lembrar a parábola das bodas. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Aí, à hora da ceia, ele enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a se desculpar. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-lhe que me des por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que me des por desculpado. E o outro disse: casei-me há pouco, por isso não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traz-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que ordenaste já foi feito, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e ao longo dos cercados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Esse é um texto do Lucas, o evangelista. Então, nós temos aqui uma das famosas parábolas de Jesus, que são pequenas histórias de fundo moral com imagens do cotidiano. Vamos, então, entender o que Jesus quis nos transmitir. Olha, quem convidou a festa? O anfitrião é Deus. A ceia é a comunhão com os valores espirituais. O convite divino manifesta-se de 2 formas. Objetivamente, envolvendo a tradição familiar, a crença de berço. E subjetivamente, exprimindo-se nas dúvidas existenciais que temos, na inquietação inexprimível, no indefinível anseio do sagrado. Mas poucos são receptivos. E Jesus reporta-se aqui a 3 desculpas, 3 escusas. Bom, o que comprou um campo e vai vê-lo? Está envolvido com o cotidiano, num somatório de atividades, de interesses, de prazeres, impedimentos que se sucedem, a novela, o cinema, o futebol, a visita, o passeio, um contratempo, o compromisso inadiável, não tem tempo. Aquele que comprou uma junta de bois é a pessoa que se enrosca na atividade profissional, o ganha-pão, o dinheiro do mundo. É o expediente que se prolonga, o compromisso marcado, aquela convocação inesperada, e a pessoa também não tem tempo. O que acabou de se casar é aquele que se prende às solicitações familiares. Ficam comprometidos os espaços vazios na agenda. Há sempre alguém a atender, e não tem tempo. Parecem ignorar o óbvio, que tempo é uma questão de preferência. Sempre encontramos tempo para fazer o que realmente desejamos. Então, vendo que seus apelos são inúteis, o Senhor decide então convidar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Muito bem. Isso nos lembra um pensamento corrente nos meios espíritas. Aproximamo-nos dos valores espirituais por convite do amor ou por convocação da dor. E amor, aqui a gente entende, amor ao conhecimento, que é a vontade de aprender, de desdobrar os horizontes, de equacionar a existência. E há também até o amor romântico, no jogo da sedução vale tudo. Às vezes até a adesão a uma determinada religião, uma crença do ser amado, A pessoa faz isso até o casamento, depois às vezes a história é outra. Mas a maioria vem pela dor, Tem problemas, estão doentes, perturbados, desajustados, infelizes, deprimidos. Então, estão representados pelos estropiados da parábola. São mais acessíveis, mais receptivos ao convite. E aqui a gente poderia dizer que entra a maioria. Talvez você que esteja nos ouvindo tenha procurado a doutrina espírita, o espiritismo, por amor. Mas saiba que é uma exceção. O próprio Richard Simonetti, ele conta-nos a sua experiência, que embora filho de família espírita, até os 20 anos ele esteve totalmente alheio à doutrina. E foi a partir de uma grave lesão no olho que ele se aproximou.
E como toda mãe espírita, diante de um filho com problema de saúde, a mãe logo procurou, em reunião mediúnica, o apoio de um mentor espiritual. E ele se propôs a ajudar. Ficou animado, Simonete, até saber a condição imposta, que era preciso comparecesse às reuniões públicas do centro, que eram diárias. Ele diz, todos os dias? Sim. Poxa, mamãe, nenhuma folga, nem mesmo no domingo? Meu filho, a dor e a necessidade não escolhem dias. Sempre há gente precisando de socorro. E ele achou absurda a exigência. Mas a enfermidade é extremamente persuasiva, principalmente quando envolve um dos dons mais preciosos que temos, né, que é a visão. E ele cumpriu a sua parte e o guia também cumpriu a dele. Ele sarou, melhor, ele tomou gosto pela atividade espírita. Hoje ele participa por amor e, como diz ele mesmo, com a ajudazinha da dor, de vez em quando, que é para a gente não se distrair. Certo. Como eu disse anteriormente, aproximamo-nos dos valores espirituais por convite do amor ou por convocação da dor. E agora, analisando o que você disse, a parábola, como ficam os desinteressados então, Cacilda? Bem, segundo a parábola, os convidados desinteressados, né, como diz lá o evangelista, não provarão a ceia. Mas nós acrescentaríamos que isso ocorrerá até que eles estejam também estropiados, o que certamente modificará suas disposições. Então, no banquete da espiritualidade, oferecido no centro espírita, nós temos as entradas. A entrada que é aquele alimento leve e imediato, e nós poderíamos dizer o atendimento fraterno, o passe magnético, o tratamento espiritual, as vibrações dirigidas às pessoas necessitadas. Curioso que muitas pessoas ficam apenas nessa entrada, né, nesse antepasto. Elas melhoram, experimentam algum bem-estar, o problema de saúde parece superado, a mente pacificada e logo procuram a saída. Deixam o melhor, o prato principal, representado pelo conhecimento espírita. É esse que realmente nos alimenta e fortalece, ajudando-nos a viver de forma mais tranquila e feliz. Se estamos dispostos a experimentá-lo, é preciso saber que esse maná dos céus deve ser bem mastigado para ser digerido, envolvendo atenção, né, naquele desejo de aprender, superando aquela mera intenção de receber benefícios. E o Richard Simonetti nos conta que no Japão, diz que tem um curioso costume. As pessoas compram em restaurantes e supermercados determinados alimentos, né, acondicionados em pequenas caixas, o que lhes permite tomar sua refeição na rua, na praça, no local de trabalho, no metrô. Então, ele diz que algo semelhante nós podemos fazer com o banquete da espiritualidade. Também acondicionar o prato principal em prática embalagem, carregar sempre um livro espírita ou um bom livro. A qualquer momento, em qualquer lugar, podemos saciar nossa fome de espiritualidade com momentos de leitura edificante. Muitos poderão dizer que não têm o hábito da leitura, mas nós sabemos que hábito é uma tendência adquirida com a repetição de determinadas ações. E nós temos tantos maus hábitos, né? Extremamente prejudiciais. Fofocar, esbravejar, xingar e mentir, né? A leitura de obras espíritas nos ajuda a mudar esse quadro. Em princípio, talvez tenhamos dificuldade, mas ficará fácil e será prazeroso se adquirirmos esse maravilhoso hábito a partir do empenho diário, não é, Cacilda? Inicialmente, 1 minuto apenas. Aos poucos, iremos ampliando essa capacidade de nos fixarmos na leitura, né, substituindo as horas vazias, às vezes desperdiçadas, jogadas fora, por uma excursão no deslumbrante universo espírita ou, né, de um bom livro. Tenhamos, então, ao alcance das mãos as abençoadas caixas com o alimento principal, que é o livro espírita ou um bom livro, capaz de saciar nossa fome de paz e de conforto a qualquer momento e em qualquer lugar. E quando pensamos em felicidade, relacionamos a tesouros e lembramos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo.
O que você me diz disso? Essa também é uma parábola, né? E nessa parábola, Jesus, ele compara o reino dos céus a um tesouro oculto no campo, dizendo que aquele que tem a ventura de achá-lo é tomado de tal gozo que não titubeia em dispor de todos os seus haveres para adquiri-lo. O reino dos céus está dentro de vós. Isso também disse Jesus de outra feita, deixando bem claro que o reino celestial significa não um lugar no espaço, mas algo que se verifica no íntimo de cada um. Geralmente, procura o homem edificar a felicidade sobre as posses materiais, sobre a ascendência social, a fama ou a saúde. Mas essas coisas são precárias e incertas, pois pode durar no máximo uma existência. Ou quando um terremoto, uma enchente, um incêndio, né, ou os azares da fortuna também não as arruinam por completo. Mas jazem ocultas a milhões de criaturas coisas mais belas e grandiosas, os bens espirituais que são, aliás, os únicos valores reais e duradouros, ante os quais aquilo tudo, pouco ou quase nada importa. Possuir esse bem espiritual, a virtude cristã, é conquistar o reino dos céus, porque o conhecimento e o amor de Deus nos fazem desfrutar tal estado de paz e de alegria que nada e ninguém conseguirá destruir ou perturbar. Então, cheio de júbilo, sabendo que a felicidade verdadeira depende não daquilo que se tem, mas daquilo que se é, vende tudo que possui, isto é, desprende-se das pseudo-propriedades e distinções terrenas, né, títulos, valores, para cuidar principalmente do enriquecimento de sua consciência espiritual, a mais preciosa das pérolas, cuja posse vale o sacrifício de todos os bens de menor valor, de tudo aquilo que considerava importante e valioso em sua vida. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. A vida é fruto da decisão de cada momento. Talvez seja por isso que a ideia de plantio seja tão reveladora sobre a arte de viver. Viver é plantar. É a atitude de constante semeadura, de deixar cair na terra de nossa existência as mais diversas formas de sementes. Cada escolha, por menor que seja, é uma forma de semente que lançamos sobre o canteiro que somos. Um dia, tudo o que agora silenciosamente plantamos ou deixamos plantar em nós será plantação que poderá ser vista de longe. Para cada dia, o seu empenho. A sabedoria bíblica nos confirma isso quando nos diz que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Hoje, neste tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. As escolhas que você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama. Tudo será determinante para a colheita futura. Felicidade talvez seja isso. Alegria de recolher da terra que somos frutos que sejam agradáveis aos olhos. Infelicidade talvez seja o contrário. O que não podemos perder de vista é que a vida não é real fora do cultivo. Sempre é tempo de lançar sementes. Sempre é tempo de recolher frutos. Tudo ao mesmo tempo. Sementes de ontem, frutos de hoje. Sementes de hoje, frutos de amanhã. Por isso, não perca de vista o que você anda escolhendo para deixar cair na sua terra. Cuidado com os semeadores que não lhe amam. Eles têm o poder de estragar o resultado de muitas coisas. Cuidado com os semeadores que você não conhece. Há muita maldade escondida em sorrisos sedutores. Cuidado com aqueles que deixam cair qualquer coisa sobre você. Afinal, você merece muito mais que qualquer coisa. Cuidado com os amores passageiros. Eles costumam deixar marcas dolorosas que não passam. Cuidado com os invasores do seu corpo. Eles não costumam voltar para ajudar a consertar a desordem. Cuidado com os olhares de quem não sabe lhe amar. Eles costumam lhe fazer esquecer que você vale a pena.
Cuidado com as palavras mentirosas que esparramam por aí. Elas costumam estragar o nosso referencial da verdade. Cuidado com as vozes que insistem em lhe recordar os seus defeitos. Elas costumam prejudicar a sua visão sobre si mesmo. Não tenha medo de se olhar no espelho. É nessa cara safada que você tem que Deus resolveu expressar mais uma vez o amor que Ele tem pelo mundo. Não desanime de você, ainda que a colheita de hoje não seja muito feliz. Não coloque um ponto final nas suas esperanças. Ainda há muito o que fazer, ainda há muito o que plantar e o que amar nessa vida. Ao invés de ficar parado no que você fez de errado, olhe para frente e veja o que ainda pode ser feito. A vida ainda não terminou. E já dizia o poeta, que os sonhos não envelhecem. Vai em frente, sorriso no rosto, firmeza nas decisões. Deus resolveu reformar o mundo e escolheu o seu coração para iniciar a reforma. Isso prova que Ele ainda acredita em você. E se Ele ainda acredita, quem sou eu para duvidar? Padre Fábio de Melo. Estamos de volta, falando com a Cacilda. O tema de hoje, só para lembrar, valores e felicidade. Cacilda, você dizia na questão anterior que muitos procuram edificar a felicidade sobre as posses materiais. Com isso, devemos entender que a posse dos valores espirituais seja incompatível com a posse das coisas materiais? Não, o que se quer salientar é que para o nosso progresso espiritual é necessário vivermos mais intensa e sinceramente em função dos ideais superiores, dedicando-lhes maior atenção do que as aquisições materiais, que devem constituir-se apenas um meio de realizarmos os nossos objetivos e não um fim em si mesmo. Quem se dispõe a assim proceder, sobrepondo os interesses da alma a quaisquer outros, não deve temer que lhe venha a faltar o necessário à subsistência, porque Jesus nos assevera no seu Evangelho que se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Por menor que nos pareça, vale a pena sacrificar todos os tesouros da terra para a conquista do reino de Deus que nos é tão próximo. Mas tem muito rico que sabe usar os tesouros materiais para alçar ao reino, assim como há muitos pobres que, além de não serem humildes, não usam de forma inteligente a pobreza para crescer. Rico é quem se satisfaz com menos, mas isso também não significa acomodação, e muito menos que pobreza é sinônimo de salvação, como nos fizeram crer no passado. Certo. E a doutrina dos espíritos, Cacilda, ensina um novo caminho para conquistarmos nesta vida valores espirituais para a vida maior? O espírita, ele procura não se deixar absorver inteiramente por um emprego humano, apenas por uma profissão digna, por uma posição social ou por uma liderança de vantagens terra a terra, conquanto sejam respeitáveis. Então, acima de quaisquer circunstâncias transitórias entre os homens, prevalece para ele, o espírita, a necessidade de melhorar-se. Melhorar-se intimamente, sempre atento à vida real que o espera no futuro. O espírita não menosprezará a execução das suas obrigações na sociedade, no lar, na profissão, que aceitará naturalmente como pontos de honra, mas não esbanjará talentos e responsabilidades. Não se desgastará consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidades exclusivamente nisso. Alcançará a visão para o mais alto. Buscará elevados objetivos mais além. Demandará com todas as suas forças a edificação da fraternidade legítima onde ele estiver. E relembrando que Jesus nos recomendou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sem qualquer indicação de que devamos dar a César mais do que é lícito e necessário.
E vamos esclarecer, então, o que significa essa recomendação, Cacilda? Significa que nós devemos doar a César, né, que está personificado aqui nas exigências passageiras do mundo, o respeito e a colaboração digna que devemos, mas saibamos viver para o Cristo, a fim de que estejamos efetivamente na construção do reino de Deus. Em que pese essa passagem, né, tratar de uma questão aparentemente financeira, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela foi sabiamente inserida por Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele colocou no capítulo 11, que trata da máxima, amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Então, nesse momento, ele oferece àqueles espíritos um convite para a transformação, pela reflexão que poderiam fazer sobre a postura que escolheram adotar naquele momento. Trazendo essa mensagem para os dias atuais, vamos nos remeter ao conceito de cidadania, né, tão em voga hoje. O cidadão é aquele que reivindica e vive os seus direitos, tanto quanto vive e cumpre os seus deveres, garantindo igualdade aos outros. E por outros, entenda-se tanto as pessoas, assim, parentes, amigos, inimigos, também as instituições, a casa espírita, empresas, sociedade, governos e etc. Ainda quando o outro não cumpre as suas obrigações e o cidadão se veja prejudicado, por isso não deixa ele de cumprir os seus deveres, zelando para não causar nenhum prejuízo moral ou material a outrem, já que o seu parâmetro de ação não é mais o comportamento externo do outro, mas sim os valores internos que ele alimenta. O dia em que todas as pessoas se pautarem por essa máxima, o amor ao próximo estará sendo vivido plenamente em todas as instâncias da vida e a Terra será um lugar de crescimento profundo e constante, pela mútua ajuda que todos nos daremos. Cacilda, temos uma mensagem de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. A finalidade é demonstrar que as ocupações materiais não podem superar os interesses pela vida do espírito, que o conhecimento espiritual é a maior alegria que alguém pode ter. Então, a vida moderna, ela é bem diferente daquela que tínhamos há algumas décadas. Hoje, nas grandes cidades, o homem é obrigado a desdobrar-se, né, para poder cumprir com suas obrigações materiais e sobreviver. Embora haja grande progresso tecnológico por toda parte, a moral parece regredir. O materialismo ainda domina a vida no planeta. A Revolução Industrial trouxe o consumismo e acabou ditando a vida e suas necessidades. Então, as pessoas que não possuem uma orientação religiosa sadia, elas acabam se perdendo nesse mundo de corre-corre, né, de atividades. O consumismo, a falta de perspectiva para o futuro, são causadores de muitos males psicológicos. Somos, pois, quase obrigados a viver da matéria e para ela. O Evangelho de Jesus Cristo, no inesquecível Sermão da Montanha, ele nos oferece uma preciosa lição de alerta, que nos cuidemos para que nossas atenções não se voltem exclusivamente para os interesses materiais. Então, não ajunteis tesouros na terra, dizia o mestre, pois nela as traças consomem, a ferrugem destrói e os ladrões roubam. Os bens terrenos são transitórios. Ajuntai bens celestiais, continua o Rabi. As riquezas espirituais, essas sim, são eternas. E o que seriam essas riquezas, né? São o quê? As virtudes, o bem que se faz, a amizade que se tem, a sabedoria que se pode adquirir e o serviço que se presta ao próximo. Nós só levamos daqui esse tipo de riqueza. E onde estivermos, certamente elas estarão conosco. Mas todos um dia serão espíritos puros.
Nós somos criados para a felicidade e para a sabedoria. Cabe a nós esforçarmos-nos para adquirir essas virtudes. O Espiritismo é o cristianismo renascente. Ele vem complementar as lições do Mestre e nos falar de conhecimentos novos. O Espiritismo não vem destruir as leis ou tirar o homem de suas obrigações materiais, quanto à edificação da sociedade, mas ele vem alertá-lo de que a vida não se resume só em trabalhar e divertir-se. A doutrina espírita mostra que há deveres que precisam ser cumpridos e estudos que devem ser empreendidos para a definitiva libertação. Trabalhemos, pois, para conquistar o direito a esse tesouro eterno de muita felicidade. Cacilda, nós temos aqui que fazer uma observação e que é verdade. A aquisição das riquezas materiais tem sido a meta da esmagadora maioria dos homens, não é? E se abrirmos os jornais de hoje, nós vamos ver corrupção e crime no Brasil, nos Estados Unidos. Vamos ver suas consequências em tantas situações que nos apavoram. Tudo pela ambição da riqueza desmedida do homem, que nunca está satisfeito com o que tem, seja o dinheiro, seja com o poder, com a saúde ou com a família que tem. Entretanto, Jesus nos ensinou que deveríamos nos preocupar em ajuntar os tesouros que a traça não corrói, né? Como nós vimos, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba. Isto é, os tesouros que nos cumulam o espírito com a riqueza que levaremos para a eternidade e que nos abrirão as portas para o reino de Deus, que é, na verdade, o reino dos valores espirituais. Cacilda, o que fizemos com esses ensinamentos? Me diga. Acho que escondemos na gaveta, né? Para recitá-lo, né? Quando nos conviesse, quando nos convém demonstrar um conhecimento cristão, e nem nos detivemos para perceber, para refletir na assertiva, nesse ensinamento do Mestre, que ele completa esse ensino dizendo: busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Somos infelizes por quê? Porque ignoramos as leis de Deus, que Jesus veio nos ensinar, e Allan Kardec nos relembrar, né, realizando a promessa do Consolador prometido por Jesus. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Programa Gotas de Luz, o tema Valores e Felicidade. Quem está falando conosco é a Cacilda. E eu tenho aqui, Cacilda, um texto da Marta Medeiros que vem bem de encontro ao que estamos falando hoje, um texto lindo. Eu gostaria de ler para os nossos ouvintes. Diz o seguinte: o título é Felicidade Realista. A princípio, bastaria ter saúde, dinheiro e amor, o que já é um pacote louvável, mas nossos desejos são ainda mais complexos. Não basta que a gente esteja sem febre. Queremos, além de saúde, ser magérrimos, sarados e irresistíveis. Dinheiro? Não basta termos para pagar o aluguel, a comida e o cinema. Queremos a piscina olímpica e uma temporada num spa 5 estrelas. E quanto ao amor? Ah, o amor. Não basta termos alguém com quem podemos conversar, dividir uma pizza e fazer sexo de vez em quando. Isso é pensar pequeno. Queremos amor, todinho, maiúsculo. Queremos estar visceralmente apaixonados. Queremos ser surpreendidos por declarações e presentes inesperados. Queremos jantar à luz de velas, de segunda a domingo. Queremos sexo selvagem e diário. Queremos ser felizes assim e não de outro jeito. É o que dá a ver tanta televisão. Simplesmente esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista. Ter um parceiro constante pode ou não ser sinônimo de felicidade. Você pode ser feliz solteiro, feliz com uns romances ocasionais, feliz com um parceiro, feliz sem nenhum. Não existe amor minúsculo, principalmente quando se trata de amor próprio. Dinheiro é uma bênção. Quem tem precisa aproveitá-lo, gastá-lo, usufruí-lo. Não perder tempo juntando. Apenas o suficiente para se sentir seguro, mas não aprisionado.
E se a gente tem pouco, é com este pouco que vai tentar segurar a onda, buscando coisas que saiam de graça, como um pouco de humor, um pouco de fé e um pouco de criatividade. Ser feliz de uma forma realista é fazer o possível e aceitar o impossível. Fazer exercício sem almejar passarelas, trabalhar sem almejar o estrelato, amar sem almejar o eterno. Olhe para o relógio. Hora de acordar. É importante pensar-se ao extremo, buscar lá dentro o que nos mobiliza, instiga e conduz, mas sem exigir-se desumanamente. A vida não é um jogo onde só quem testa seus limites é que leva o prêmio. Não sejamos vítimas ingênuas desta tal competitividade. Se a meta está alta demais, reduza. Se você não está de acordo com as regras, demita-se. Invente seu próprio jogo. Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça de que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade. Ela transmite paz e não sentimentos fortes, que nos atormenta e provoca inquietude no nosso coração. Isso pode ser alegria, paixão, entusiasmo, mas não felicidade. Um texto belo, belíssimo, de Marta Medeiros. E por ele estar tão dentro do assunto do programa de hoje, Cacilda, é que eu li e continuo agora no tema. Por que a desigualdade das riquezas, Cacilda? Porque uns têm e outros não. Pois bem, lá no Livro dos Espíritos nós temos a explicação. Que pela objetividade, pela inteligência das indagações, elaboradas por Allan Kardec, os espíritos superiores tiveram a oportunidade de nos esclarecer que as riquezas são provas necessárias ao espírito na sua caminhada evolutiva. Quando a gente diz provas, nós poderemos indagar, então, eu quero esta prova. Claro que esse seria o pensamento natural de quem se julga espremido entre o berço e o túmulo, que vai viver apenas uma vez na Terra e que precisa aproveitar todas as chances que a vida oferece. Este pensamento é naturalmente o que norteia aqueles que querem enriquecer a qualquer custo, nem que para isto infelicitem milhares de pessoas. Todavia, o Espiritismo nos esclarece que nós somos espíritos e que vestimos um corpo físico para vivermos na Terra o exercício de aprimoramento espiritual. Aqui, nós temos a veste física que precisamos, a família que precisamos, a saúde, a educação, o ambiente, enfim, tudo o que precisamos para continuar o nosso desenvolvimento espiritual a partir do ponto em que paramos na última encarnação. E depois da erraticidade no mundo espiritual, que certamente nos orientou para essa vivência atual. Assim, na maioria das vezes, a riqueza é uma prova, pois com ela nós corremos o risco de perder a nossa chance de progredir espiritualmente pelas facilidades materiais que ela nos oferece. A sua desigualdade na Terra reflete a desigualdade também das necessidades evolutivas, a desigualdade dos próprios espíritos encarnados. Correto, e lembram-nos os espíritos que se uma mesma quantia em dinheiro fosse distribuída igualmente por todos os habitantes da Terra, em pouco tempo elas seriam diferentes ou nem existiriam para alguns, dado as diferentes faculdades de que os espíritos dispõem. É verdade, isso faz a gente lembrar da parábola dos talentos, Tudo isso nós só poderemos entender sob o enfoque da reencarnação. Quer dizer, nós somos espíritos e reencarnamos tantas vezes quantas necessárias, até alcançarmos a evolução integral. De reencarnação em reencarnação, em busca da sabedoria. Isso já nos ensinava o Herculano Pires. Então, a riqueza é importante para que a administremos em benefício do semelhante que não tem ainda condições de fazê-lo.
Por isso, muitas vezes, uma família rica, ela perde tudo, né? E seus herdeiros ficam muito pobres. Eis que não tinham condições espirituais de administrar a riqueza, não tinham crédito espiritual e precisam aprender com o altruísmo do próximo. Riquezas herdadas, assim, precisam ser administradas, tendo em vista o bem do próximo para que elas se efetivem, para que continuem. E não é condenável, né, ser rico como julgam alguns. Quem a recebe está obtendo um voto de confiança das leis divinas para medir a sua responsabilidade espiritual. Muitas vezes a herança acontece para que o herdeiro mais espiritualizado conserte os erros do passado, né? Ajude a quem foi injustiçado, melhore a vida de quem já o merece. Muito importante para nós, espíritos em evolução, que já procuramos entender as leis da vida, é saber que somos responsáveis uns pelos outros, que precisamos acabar com o egoísmo que nos infelicita e infelicita o mundo, que precisamos ajudar o nosso próximo a ser feliz e que a riqueza, ela precisa ser usada para que tal aconteça. Então, riqueza que não circula em benefício do semelhante, que acumula e entope as veias de acesso à felicidade, definhando-se gradativamente até se extinguir. Nós não somos proprietários de nada que é material. Apenas temos a posse, né, legada por Deus, para que aprendamos a construir a felicidade para nós e para o mundo inteiro. E a essa altura, Cacilda, muitas perguntas vêm à tona, e eu vou fazer duas apenas para que você faça um resumo que deve vir de encontro que muitas pessoas estão pensando também. O que é felicidade verdadeira? Seria uma delas. E como conquistá-la? Felicidade não é simplesmente, como muitos pensamos, né, a satisfação das carências e obtenção daquilo que se deseja. Felicidade verdadeira é conquista de valores e realização existencial. As receitas de felicidade que o mundo nos oferta, quase sempre, são ilusões que nos proporcionam uma falsa felicidade, ou então uma felicidade passageira. Logo depois vem a frustração, o desânimo e novamente a insatisfação. A felicidade, ela não vem embrulhada num papel de presente do Papai Noel. É uma conquista e dificilmente nós seremos felizes se não aprendermos a lapidar nossa alma, a aparar as arestas. Mas nós temos uma receita infalível, que é buscar Jesus. Ninguém amou tanto quanto Ele, né? Ninguém foi tão feliz vivendo momentos de tanta angústia. Jesus amou os inimigos, perdoou os traidores, em momento algum ele perdeu a serenidade, foi feliz num ambiente inóspito, soube como ninguém administrar suas emoções, independente da religião, de qualquer religião. O roteiro que Jesus deixou para a humanidade é a receita mais eficaz para ser feliz. Cacilda, o programa de hoje abordou o tema valores e felicidade. E eu peço que você diga, então, o material de pesquisa, fale sobre a bibliografia do programa Gotas de Luz de hoje. Nós consultamos no Portal do Espírito, texto Espiritismo no século XXI, de Júlio César Sá Roriz. Também o texto Prato Principal, de Richard Simonetti. Um texto de Rodolfo Caligares, o texto Dai a César o que é de César, de Dulcimara. Também Tesouros Espirituais e Materiais, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de José Keide Tufaile Waichan. E o texto também do Espiritismo Centro Espírita Leon Denis, de Nara Coelho. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E o livro É Hora de Ser Feliz, do Aguinaldo Paviani. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Augusto Cury. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.